Olá, queridos. Deu aqui na internet, mas nós já voltamos. Vocês estão nos vendo aí? Tá tudo bem? Nós caímos um pouquinho, né, Dani? Um tombinho. Um tombo de leve. Problemas de conexão. Ninguém se machucou com o tombo, graças a Deus. Estamos aqui de volta. Nós voltamos. E eu estava dizendo que nesta noite a Dani vai ministrar as nossas vidas através do Senhor Jesus e nós cremos que vai ser bênção, né? E estava dizendo que nós precisamos ouvir e praticar, né? Não adianta somente nós ouvirmos e não colocarmos em prática, né, Dani? A gente vê tantas pessoas que conhecem a Bíblia toda, de capa a capa, e que a vida dela não vai para frente, que né, não abençoa pessoas, porque não coloca em prática aquilo que leu, Ela não aquilo vive, né, aquilo que leu. exatamente. Então, que nesta noite nós possamos ouvir, aprender do Senhor e colocar em prática. Amém? Eu Já está entrando na pregação. já tô, né? Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós nesta noite. Se nós realmente colocarmos o nosso coração naquilo que vai ser falado, eu tenho certeza que nós vamos viver dias melhores. E a palavra diz que a palavra do Senhor são sementes, né? E se nós estivermos com o nosso coração aberto, a semente vai cair e vai frutificar. Amém? Então, nós vamos orar pela Dani, para que o Senhor abençoe a vida dela. E vamos ouvir e praticar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida da Dani. Grandes coisas o Senhor tem feito, Pai, na vida dela, e por isso nós somos gratos a Ti. E nesta hora nós queremos te pedir, Senhor, que abençoe a vida da Tua filha. Que não seja ela ministrando, ela falando, mas o Teu Espírito Santo. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades. E que a Tua palavra nesta noite venha de encontro com as nossas necessidades. E possamos estar, Senhor, com os nossos corações abertos. Abertos para ouvirmos, Senhor, e praticarmos aquilo que vai ser ministrado, Deus. Que o nosso coração seja terra fértil nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, poderosamente a vida da Dani e nos ajude, Senhor, a fazermos aquilo que vai ser ministrado, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Amém. Dani, seja usada, que o Senhor abençoe e que aquilo que você vai falar realmente seja o que nós estamos precisando e que nós possamos fazer. Amém? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui, ficar mais pro lado, para ficar no meio. Pegar minha Bíblia. É isso aí, queridos. Ao vivo é assim, né? A conexão cai, a gente volta. A gente se ajeita, pega a Bíblia, o caderno. Muito bem. Bom, como a pastora falou, né? Nosso desejo é que realmente essa palavra fale, né, com cada um de vocês. Ela já falou comigo, né? Sempre quem vai levar a palavra é ministrado antes, né? A gente tem esse privilégio de ser ministrado, exortado, muitas vezes, mas é bênção, né? O Senhor falar conosco é bênção. A palavra está o tempo todo nos ensinando, nos exortando, né? Quando necessário. E a palavra diz, né, que o pai corrige o filho que ama. E quando o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama, né? Então nós temos que aceitar isso e ficarmos felizes. Amém? Bom, vocês devem ter visto aí, eu já coloquei o título, né? O tema de hoje é: você está preparado para ser usado por Deus? É uma pergunta. Será que está? Será que eu estou? Hoje em dia, quem nunca disse, né, as típicas frases, né?
Usa-me, Senhor. Senhor, usa a minha vida, faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer, né? Faça como o Senhor quiser, eu quero ser um vaso. Quem nunca disse uma frase dessa? Eu já disse muitas vezes. Mas será que nós temos noção do peso disso que nós estamos dizendo? Será que nós temos noção do que é isso? Né? Do que nós dissemos para o Senhor: Senhor, usa-me. Ah, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Será? Bom, nós vamos aprender hoje como nos prepararmos, como estarmos prontos, né, para sermos usados pelo Senhor. Antes eu queria só fazer uma pergunta, né? Se o Senhor dissesse a você, assim como ele disse a Abraão, né? Quando ainda era Abrão, né? Antes de ser Abraão, ele falou assim: olha, sai da tua terra, deixa toda a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer onde é. Abraão não titubeou, né? Ele pegou as coisas dele, pegou a esposa e partiram, simplesmente sem saber para onde ir. Isso é fé. Será que eu faria isso se o Senhor dissesse para mim: Dani, deixa as suas coisas, sai do seu trabalho, deixa a sua família e vai, simplesmente vai? Será que eu iria? Pesado, né? Mas eu não disse: Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui. E aí? Será que eu teria a mesma atitude de Abraão? Ou será que talvez se o Senhor colocasse uma missão para mim, eu agiria como o jovem rico, por exemplo? Quando ele perguntou para Jesus, né, o que ele poderia fazer para ter o reino, né? E Jesus disse para ele: olha, pega tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres, vem e siga-me. Simples assim. Ele não seguiu, né? Ele foi diferente de Abraão. Ele saiu triste, cabisbaixo e, enfim, não seguiu aquilo que o Senhor colocou para ele. Qual tem sido a nossa atitude hoje? Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor dá algo para nós fazermos? Será que nós realmente nos encontramos preparados, prontos para fazer aquilo que o Senhor colocou para nós? Ou não? Se você estiver com a sua Bíblia, espero que esteja, seja ela a Bíblia de papel ou a Bíblia virtual no seu celular, abra em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Bom, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou repetir o versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Muito bem. Como eu posso estar preparada, então? Como eu posso estar apta para toda boa obra? Paulo aqui ele dá alguns conselhos, né, a Timóteo. Timóteo era um jovem que foi discipulado por Paulo, né, um discípulo de Paulo, um jovem pastor, né, e Paulo deu muitos conselhos a Timóteo, né, e nessa carta que ele escreveu a Timóteo, ele deu alguns conselhos de como estar preparado, né, para ser usado, estar apto para toda boa obra. E eu vou ler com vocês o capítulo 4, tá? Os primeiros versículos do capítulo 4, de 1 a 5, Paulo traz esses conselhos, né? E ele explica, né, para Timóteo como estar preparado. Então, na sequência, ele diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 4, tá? Logo abaixo aí, nós terminamos, né, os últimos versículos do capítulo 3 e vamos iniciar agora o capítulo 4. Paulo diz assim para Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Gente, só uma pausa. Lendo isso aqui eu achei o máximo, porque assim,
Paulo disse isso tudo, né? Na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Hoje a gente diz assim, né? Olha, em nome de Jesus eu falo isso. Foi a mesma coisa que Paulo disse, só que de uma forma mais bonita. Eu achei interessante essa forma que ele usou. E ele estava exortando Timóteo. O que é exortar? É ensinar, né? É ensinar com amor. E era isso que ele estava fazendo. Ele ainda diz: eu te exorto solenemente. Olha que lindo. Vamos aprender com Paulo. Amém? Versículo 2. Ele segue dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um bom evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Bom, aqui Paulo traz um contexto, né, uma realidade que eu tenho certeza que é o que nós vivemos hoje. Será que você identificou? Olha só, o versículo 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Será que nós reconhecemos isso hoje? Será que esse tempo que Paulo fala, né, virá o tempo em que essas coisas acontecerão? Será que é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Você enxerga alguma semelhança? Bom, eu vejo sim como um cenário que nós vivemos hoje, infelizmente, né? As pessoas, elas estão procurando mestres para si mesmos, elas estão buscando aquilo que as agrada. Né? Então, assim, eu prefiro ouvir aquilo que faz bem para o meu ego, aquilo que faz bem para a minha alma, não para o espírito. Né? Então, onde fala aquilo que eu quero ouvir, eu estou indo ali. Né? Hoje, virtualmente, né? Agora as igrejas estão começando a voltar, mas ficamos aí por meses restritos a um celular, a um computador, a uma tela. Não é verdade? Em casa, tendo acesso a todo tipo de informação através da internet, isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, é arriscado, porque a gente encontra de tudo, né? Inclusive falsas doutrinas, que não são a doutrina do Senhor, né? A sã doutrina, como Paulo fala aqui. Né? Então, assim, muitas pessoas têm procurado aquilo que as agrada, né? Voltando-se para os mitos, como fala aqui, né? As mentiras, as invenções, as criações, a ficção, não é verdade? A fake news. Estamos na era da fake news, infelizmente, né? E as pessoas têm acreditado muito nisso. E, infelizmente, muitas pessoas têm buscado as mentiras e não as verdades, porque a verdade não é confortável. Né? A mentira é mais confortável. Muitas vezes a verdade confronta, machuca, dói. Né? A mentira é mais tranquila, confortável. A mentira é mais atraente, né? Porque o que é errado atrai mais do que o que é certo, o que é verdadeiro, né? Aquilo que a Escritura traz. E Paulo iniciou falando, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar. E muitas vezes nós temos buscado, não vou falar de nós, tá? Vou falar de outras pessoas, né? Espero que nós não estejamos enquadrados nisso. Mas muitas pessoas têm buscado ler outras coisas, não têm lido a Escritura, não têm buscado na palavra do Senhor. Né? Quando a palavra ela é apta para tudo, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar com amor. Porque o Senhor é o próprio amor e a palavra dele é amor. Então, Paulo estava alertando a Timóteo quanto a isso. Né? Olha, essas pessoas terão comichão nos ouvidos. Né? Elas não vão querer ouvir a verdade. Mas você pregue a palavra.
Pregue a tempo e fora de tempo. E o que significa pregar a tempo e fora de tempo? O Senhor ministrou isso ao meu coração, né? Porque eu fiquei pensando e perguntando, né? O Espírito Santo, o que é pregar a tempo e fora de tempo? Porque sempre é tempo de pregar. A gente imagina isso, né? Que a gente tem que pregar o tempo todo. Sim, queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus o tempo todo. Mas existem momentos que não são propícios para falar. Então nós precisamos, sim, pregar a palavra, pregar o evangelho, mas não de forma verbal, mas com as nossas atitudes. Né? Eu entendi isso, a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando você puder falar, você fale. Quando você não puder falar, fecha sua boca, não fale nada, mas continue pregando com a sua atitude, continue pregando com o seu caráter, com a sua verdade, com aquilo que você crê, com aquilo que você leu e aprendeu, porque a palavra do Senhor não é só para ler. A pastora falou isso, né, no início. Nós temos que ler, entender e praticar. De que adianta eu ler um livro? Né? Eu pego qualquer livro, eu leio de capa a capa, li o livro inteiro. Né? Em 30 minutos eu li um livro, apenas li, não absorvi nada do conteúdo. Ou então eu posso ler e entender. Ler com entendimento é você focar na leitura, é você pegar, por exemplo, um texto da Bíblia e pedir para o Espírito Santo te ensinar, te orientar, e você entende. Aí você fecha a sua Bíblia e guarda o entendimento para você. Resolveu? Não. Você precisa tornar esse ensinamento vivo em você. Você precisa viver, as pessoas precisam olhar para você e ver o evangelho refletido em você. Não adianta eu falar. Até porque se eu falo e não vivo, é melhor não falar. Para não envergonhar o nome do evangelho dele. Infelizmente, muitas pessoas falam do evangelho, falam de uma forma maravilhosa, pessoas que têm entendimento, que falam de uma forma bonita, sabem usar as palavras, mas não convencem. Por quê? A sua vida não tem nada a ver com aquilo que ela está falando. Ele acaba se tornando hipócrita. Ele fala algo que ele não vive. Ele fala algo que muitas vezes ele nem crê. Queridos, que nós possamos falar daquilo que nós conhecemos e vivemos, que é a palavra do Senhor, que é o evangelho dele, aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? Muito bem. Aí Paulo segue dizendo aqui, né? Para Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Queridos, não adianta você querer corrigir, exortar alguém com raiva, com ódio, ou com aquilo que você acha que é. Achismo não funciona. A palavra é apta para ensinar, então use a palavra. Use aquilo que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Aquilo que está na palavra, se não está dentro da palavra, não fale. Ah, mas não é errado, é uma frase bonita que eu li, mas se não está na palavra, não diga a palavra do Senhor diz. Infelizmente, a gente vê tanto pregador hoje em dia que usa palavras de pensadores, né, de filósofos, são poemas, versos, enfim, bonitos, sabe? Coisas que fazem sentido, mas dizem como se estivesse na Bíblia. Queridos, cuidado com isso, porque aquilo que não está na Bíblia é heresia. Você não pode dizer, Deus disse isso e aquilo, sendo que não está na palavra dele. Aquilo que Deus deixou registrado na palavra, sim, fale, com autoridade que ele te deu. Mas se não está na palavra, não fale. Não diga, o Senhor disse. Eu cresci ouvindo o meu avô, um homem de Deus, muito abençoado, usado por Deus. Eu cresci, aprendi, porque eu ouvi ele dizer a vida inteira, né, que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Então eu não devo ficar aquém nem além. Né? Então aquilo que está escrito é para nós seguirmos. Nós não devemos deixar de cumprir algo que está na palavra, também não devemos fazer além do que está escrito. Aquilo que o Senhor não disse, aquilo que o Senhor não falou, não fale. Principalmente se você estiver falando em nome do Senhor. Olha, Deus me disse isso, isso e isso.
Se não foi o Senhor que disse, feche a sua boca. Tome cuidado com isso. E a exortação precisa ser com toda paciência e doutrina. Olha só, paciência e doutrina. Que doutrina? Que doutrina é essa? Qual foi a doutrina que Jesus deixou, senão o amor? Não é verdade? Então, toda vez que você for exortar alguém, for corrigir alguém, que seja com paciência e amor. Paulo estava falando para Timóteo com amor. E nós devemos falar com amor, porque o Senhor nos corrige com amor. O Senhor nos corrige com paciência, com amor. E é assim que nós devemos fazer também. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo e corrigir, exortar com paciência e amor. E aí, como que eu posso saber se realmente eu estou preparada para pregar a palavra, se eu estou preparada para toda boa obra, né? Como nós lemos lá no versículo 17 do capítulo 3. Como eu posso saber se eu estou preparada? Eu vou falar aqui de 3 pontos, tá? Que Paulo colocou para Timóteo, né? 3 pontos, são 3 conselhos, tá? Que estão lá no versículo 5 do capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 5. Depois que Paulo fala, né, desse cenário todo, das pessoas que estariam aí fechando os ouvidos para a verdade, que iam se recusar, né, procurando mestres para si, ele fala assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então, eu peguei aqui 3 pontos. O primeiro, seja moderado em tudo. Seja moderado em tudo. O que é ser moderado? Aí eu fui lá para o dicionário, né? A gente precisa entender aquilo que a gente está lendo. Segundo o dicionário, seja moderado. Moderado é aquele que age com moderação, comedido, prudente. Muito bem. Nós estamos falando de falar, né? De pregar a palavra. Então eu vou seguir. Aqui fala moderado em tudo, tá? Mas eu vou me ater só na questão do falar, né? Do usar a boca, usar a língua, somente o falar. Muito bem. Como que eu posso ser moderada no falar? Ser prudente. Quando falamos em prudência, nós lembramos de quem na Bíblia? Lembram-se das 10 virgens? 5 eram prudentes, ou seja, estavam preparadas. As outras 5 eram loucas, imprudentes, não estavam preparadas, acabaram perdendo as bodas com o noivo, não é verdade? Muito bem, então aí nós temos um exemplo bem clássico do que é ser prudente. E Paulo está ensinando aqui, né? Olha, seja moderado em tudo, ou seja, seja prudente em tudo. E nós vamos seguir aqui no falar, tá bom? Que é o contexto de hoje. E como que eu posso ser moderada no falar? É tomar cuidado com aquilo que eu falo. Mas como que eu vou saber se o que eu estou falando está correto ou não está correto? Simples assim. Antes de falar qualquer coisa, faça uma pergunta para si mesmo. O que eu vou falar edifica? Isso que eu vou falar edifica ou destrói? Porque eu posso edificar ou destruir com a minha palavra. O livro de Tiago, no capítulo 3, fala sobre o poder da língua, sendo um membro tão pequeno do corpo em relação a outros. Ele consegue incendiar uma floresta. A língua, ela pode matar, ela contém um veneno mortal quando ela é usada incorretamente. Então, a nossa língua, a nossa boca tem que ser usada para abençoar e não amaldiçoar ninguém. Então, nós temos que ser moderados no falar. Um exemplo, muitas vezes eu não estou falando, mas eu estou digitando, né? A gente vê um exemplo assim, muito forte disso nas redes sociais. Infelizmente, hoje nós vemos muitos cristãos falando tanto na internet que dá até vergonha, né? Facebook, Instagram, enfim, a gente vê tanta coisa. Então, assim, é o cristão que entra ali, que fala contra a política, né? Que fala contra o presidente, o governador, o prefeito, isso e aquilo, toma partido de um, toma partido de outro, né? E agora o assunto do momento é o Covid.
né? Então fala mal do médico tal, porque falou isso, o outro médico aquilo, e enfim, é tanta coisa que a gente vê, nós precisamos ser moderados. O assunto dessa semana é o quê? A questão do aborto, a menina de 10 anos que sofreu violência e passou por um aborto. Eu vi tanto crente na internet comentando tanta besteira, queridos. Tem coisa que a gente não precisa falar. Guarda sua opinião para você e ore pelas pessoas envolvidas. Ore apenas. Sabe, eu não tô aqui para dizer sobre o aborto, enfim, eu não vou expor minha opinião, tenho minha opinião, não vou expor aqui porque é justamente o que eu tô falando, seja moderado, sabe? Pense antes de falar, evite entrar em discussões, evite entrar em assuntos polêmicos, a Bíblia fala sobre isso, né? Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque tudo que nós falamos fica registrado não apenas no mundo natural, mas no mundo espiritual também. Então nós precisamos falar com sabedoria, falar com sabedoria. E a palavra de Deus diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em face, ou seja, ele não joga na cara, né? Falando o português, claro, que nós entendemos hoje é isso. O Senhor dá sabedoria, mas nós temos que pedir a Ele, para que nós possamos falar com sabedoria, com moderação, com prudência. Amém? E sempre falar a verdade, né? Não vou nem falar da mentira, né? Que, pelo amor de Deus, a gente precisa falar a verdade, né? E algo que eu aprendi e eu tenho procurado praticar é que o meu sim de fora seja o sim de dentro. Então não adianta eu crer em algo, pensar em algo e falar diferente. Assim como o meu sim de fora, aquilo que sai da minha boca, tem que ser o meu sim de dentro, o meu não de fora tem que ser o meu não de dentro também. Que a palavra do Senhor diz, seja a palavra do crente, sim, sim, ou não, não. Né? Então eu não posso titubear em dois pensamentos, ora sim, ora não. Não, eu preciso ter firmeza, né? Ser moderada. E que o meu sim ou o meu não esteja de acordo com a palavra, né, queridos? Não sejam as nossas convicções, não sejam os nossos pensamentos, os nossos achismos. Infelizmente hoje tem muito achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Que seja aquilo que está na palavra. Amém? Então essa é a primeira parte, né, que Paulo fala. Você, porém, seja moderado em tudo. Segundo, suporte os sofrimentos. Muito bem, suportar os sofrimentos. O que é suportar os sofrimentos? Bom, já está bem explicado, né? Suportar os sofrimentos. Muitas vezes a gente reclama, né? Muitas vezes não, sempre, vai. A gente reclama de tudo, de tudo, de tudo. Ah, porque isso tá difícil. Ah, porque tudo acontece comigo. Ah, porque isso... Não é? A gente tá reclamando o tempo todo. Queridos, quando Jesus nos chamou e nós o aceitamos, nós o recebemos, né? Porque na verdade ele nos aceitou primeiro, né? Quando nós o recebemos como Salvador, em momento algum Jesus nos prometeu uma vida de facilidades. Em momento algum Jesus prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Ah, eu vou te dar conforto, vou te dar riqueza. Não, ele não prometeu isso. Ele prometeu uma coisa: a paz. A paz dele. Isso ele prometeu, isso ele garantiu. E nós temos a paz do Senhor. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é falsa. A paz do mundo é uma paz mentirosa, mas a do Senhor é verdadeira. E sabe por que nós temos paz? Porque a presença dele está em nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim. Isso ele nos prometeu. Então, queridos, suportar o sofrimento é isso. É você entender que você vai passar, sim, por dificuldades. Que você vai passar pelo vale, vai passar, né, por tribulações. Mas em todo tempo o Senhor está com você. Nunca se esqueça disso. O Senhor está com você e Ele te dá a paz. E o que significa paz? Paz é a ausência de guerras. Ah, então eu não terei guerra? Sim, você terá guerra. Só que a guerra não vai te afetar. Você vai estar em paz em meio à guerra. Você terá luta, terá tribulações. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Todo o caos que nós estamos vivendo. Mas nós podemos ter paz em meio a toda essa situação.
Sabe que há uns dias atrás eu cheguei na casa de um paciente para fazer atendimento e a esposa desse paciente, ela falou assim para mim, Dani, tem uns dias já que eu quero te falar uma coisa. Ela falou, eu vou falar isso hoje. Ela falou, toda vez que você chega aqui em casa, você tá sempre com um sorriso no rosto, apesar da máscara, né? Mas pelo olhar a gente transmite o sorriso, então sorria, irmãos, mesmo de máscara, sorria, que as pessoas percebem. E ela falou assim para mim, você tá sempre sorrindo e você transmite uma... Quando a gente olha para você, a gente sente uma paz. E eu fiquei feliz com essa observação dela. E eu aproveitei para falar para ela. Falei, olha... E ela falou assim para mim, né? Ela falou assim, você transmite uma paz, mas eu imagino que você deva ter problemas também. Porque quem não tem problema? Eu falei, realmente, eu tenho, não são poucos não, são muitos, mas a diferença é que eu não olho para os problemas, eu tenho um Deus que está acima dos meus problemas, eu tenho um Deus que é maior do que os meus problemas, e esse Deus me dá uma paz que é possível eu transmitir para outras pessoas. E ela olhou assim para mim, os olhos dela encheram de lágrimas, ela falou assim, ai, que bom, ela falou, eu também creio em Deus, mas eu tô passando por coisas assim que eu não consigo ter paz. Falei, então, procure descansar no Senhor, né? E procure ter paz. Não existe mágica, né? Não tem. O segredo é esse, é descansar nele. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de tudo. É descansar num Deus que é maior do que tudo isso. Então, que nós possamos realmente testificar isso, queridos. Que nós possamos realmente pregar a tempo e fora de tempo, não é? Mesmo que você não fale, testemunhe com seu olhar, com seu sorriso, com a paz que você sente em você, que você possa transmitir. O amor que você tem dentro de você. Porque o Senhor habita em você e Ele é o próprio amor. Então, que você possa transmitir esse amor. É o seu testemunho. E o seu testemunho pode salvar pessoas. E então, voltando, né, para suportar o sofrimento é isso. É você entender que mesmo que você passe por dificuldades, o Senhor está com você. Você está sofrendo, mas o Senhor não te abandona, né? Ele disse, olha, como eu falei, o Senhor não prometeu uma vida de facilidades. Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simples assim. Tome a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos sim carregar uma cruz. Nós precisamos sim carregar um peso. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou carregar peso. Jesus disse que o fardo dele é leve, né? Que o jugo é suave. Se o fardo dele é leve, então eu não tenho que carregar peso. Queridos, Jesus disse que o fardo é leve. Ele não falou que não tem peso nenhum. É leve, ou seja, não é pesado como o fardo que nós mesmos colocamos em nossos ombros. Não é pesado como o fardo que o mundo, o pecado, a escravidão coloca em nossos ombros. Mas existe sim o peso. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para seguirmos a Jesus e tomarmos a nossa cruz. Esse é o peso. O fardo dele é leve, sim. Jesus levou o maior peso na cruz. E a Bíblia fala que nos resta um pouquinho só das aflições de Cristo. Ele já levou o mais pesado, ele deixou o mínimo para nós. E nós não somos capazes de carregar? Somos sim. Então nunca se esqueça disso. Nós carregamos o fardo do Senhor que é leve? Sim. Mas não é ausente de peso. Ele não falou, olha, leva o meu fardo que não tem peso nenhum. Não, meu fardo é leve. Ou seja, é mais leve que o seu. Então troca. Deixa o seu, abandona o seu, né? Lança aos pés do Senhor e toma o fardo dele para você. É uma sugestão que ele dá, ele não obriga ninguém. Se você preferir carregar um peso maior, você pode continuar. Então reclame, murmure, vá carregando, né, esse peso. Mas se você aceitar o convite dele, que diz, olha, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, você vai ver como é viver em paz, viver em amor, tudo aquilo que o Senhor oferece a nós. Amém? Então, isso é o suportar os sofrimentos. Teremos perseguições? Sim. Paulo foi perseguido e ele já estava alertando Timóteo, né? Olha, suporte os sofrimentos. Então, o primeiro ponto, moderado em tudo. E o segundo ponto é suporte os sofrimentos. E aí vem o terceiro e último ponto, e aqui eu encerro. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério.
Eu juntei aqui esses dois itens em um, porque um tá ligado ao outro, né? Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. De que ministério está falando aqui? Justamente, né, o ponto anterior. Faça a obra de um evangelista. Ah, mas eu não sou evangelista, né? Muitos podem pensar, eu não sou evangelista. Aqui eu não estou falando do dom de evangelista, tá? Nos 5 dons ministeriais. Eu não estou falando do dom. Eu estou falando do evangelismo no geral. Eu estou falando do ID. Esse ministério, o ID, que Jesus deixou para nós, né? Tá lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, pregai, é um trabalho de evangelista. Então, se você foi chamado para o ID, você foi chamado sim para ser evangelista. Assim como Timóteo, né? Nós fomos chamados para sermos evangelistas, para pregarmos a palavra, para exortarmos, para corrigirmos com paciência e amor. Através do quê? Através da própria Escritura. Foi o primeiro versículo que nós lemos, que toda Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, corrigir, exortar e ensinar na justiça. É isso, né? Deixa eu só confirmar. E para a correção e para a instrução na justiça. Então, a palavra do Senhor é para isso. E se nós usarmos a palavra, se nós levarmos a palavra, nós estaremos cumprindo sim com o ministério. O ministério da reconciliação, o evangelismo, né? O ministério que o Senhor nos fez, o primeiro chamado que Ele nos fez. Então, queridos, que nós possamos nos lembrar desses 3 pontos para estarmos preparados, sendo moderados em tudo, suportando os sofrimentos e, deixa eu só ler aqui para não falar errado, e fazendo a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o seu ministério. Pleno é total, é inteiro, não é em partes. Então, quando nós cumprimos plenamente, nós cumprimos na totalidade. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, que nós possamos ser moderados, suportar os sofrimentos e fazer a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o seu ministério. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu deixo para vocês. Espero que tenha falado o coração de vocês e eu quero te convidar nesse momento, aí onde você está, a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra e pedindo para que isso possa ficar gravado em nossos corações e que todas as vezes que nós dissermos ao Senhor, Senhor, usa-me, que nós possamos dizer com consciência, né? Conscientes daquilo que estamos pedindo e nos certificando de que estamos realmente preparados, porque se eu não estiver preparado, como que o Senhor vai me usar? Não é verdade? Como que Ele vai me usar se eu não estiver preparado? Então, eu preciso me preparar. Então, eu acredito que esses pontos, né, que o Senhor trouxe para nós nessa noite nos ajudarão a nos prepararmos para que possamos, sim, realmente sermos usados por Ele. Amém? Fecha os teus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi compartilhada nesta live. Senhor, eu agradeço pelo teu Espírito Santo que veio nos ensinar. Pai, a tua palavra, como a própria palavra diz, ela é apta para ensinar, Senhor, ela é apta para nos corrigir, para nos exortar, Senhor, e sempre com muita paciência e amor. E que nós possamos tomar esse exemplo para nós, Senhor. E assim sermos usados, Pai. Que nós possamos, Senhor, seguir os passos de Jesus, que nós possamos ser como Jesus, que em todo tempo amou. Mesmo quando Ele corrigia, era com amor. E até hoje, o Senhor nos corrige com amor, com paciência, e que nós possamos, Senhor, ser o reflexo, a imagem do Senhor, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e através da nossa conduta, através da nossa atitude, reconhecer o Senhor, reconhecer o Teu Evangelho em nós, reconhecer Jesus, que nós possamos ter as mesmas atitudes de Jesus. Pai, que nós possamos nos lembrar sempre que nós precisamos ser moderados, Pai, cuidando da nossa língua, Senhor. Colocando a nossa língua, Pai, em conformidade com a Tua palavra. Pai, que nós possamos em todo tempo nos lembrar, Senhor,
de suportarmos o sofrimento sem reclamar, sem murmurar, Senhor, carregando o fardo que o Senhor colocou para nós, um fardo leve, Senhor, que é fácil de ser carregado, Pai, sempre olhando para o Senhor, seguindo os teus passos, Pai, e crendo que a tua presença maravilhosa está sempre em nós, Pai, e nós podemos todas as coisas em ti, porque em ti somos fortalecidos, Senhor, e que possamos também nos lembrar sempre, Pai, que somos todos evangelistas, sim, fomos todos chamados, Pai, para uma obra, para um trabalho, Senhor, para o teu reino, em que nós possamos, Senhor, praticar o ID plenamente, Pai, não em partes, não pela metade, Senhor, mas completamente, Senhor, o trabalho que o Senhor colocou para nós, que nós possamos fazer com excelência, Senhor, fazendo o nosso melhor para o Senhor e para o nosso próximo, Pai. Senhor, que nós possamos falar com consciência, usa-me, Senhor, eis-me aqui, Pai, usa minha vida como o Senhor quiser, e que nós possamos, Senhor, realmente estar dispostos a sermos usados, Pai, assim como Abraão esteve disposto, Senhor, a te obedecer, que nós sejamos assim, Pai. Santo Deus, nós te agradecemos por esta live, por este momento em que passamos juntos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Seja adorado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue falando ao teu coração, que Ele continue revelando as verdades da palavra e que você possa ler com entendimento e viver aquilo que você lê. Amém? Que nós possamos viver aquilo que nós lemos. Glória a Deus. Pastora. Aleluia. Dani, Deus te abençoe e te use cada Amém. vez mais, viu? Amém. Palavra abençoada. Então, nós precisamos ser moderados, suportar o sofrimento e trabalhar no ID, né? Exatamente. E como logo no comecinho, né? A escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Condenar o erro. Eu li aqui condenar. Deixa eu pôr o óculos, que senão fica complicado. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Muito Que bom. bênção. Então, através da escritura, a palavra de Deus, nós podemos aprender a viver. A viver. Que bênção, Dani. E que possamos viver conforme foi falado hoje, né? Com moderação, com amor, né? Querendo o bem do nosso próximo. Que nós possamos espelhar Jesus, né? Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver o Senhor Jesus, assim como aquela esposa do seu paciente olhou para você e claro que ela viu Jesus ali, Amém. né? A paz, o sorriso. Então, por pior que seja a situação que nós estejamos passando, que nós possamos espelhar Jesus, que as pessoas ao olharem para nós possam ver Jesus nas nossas vidas. Amém. Sempre. Amém? Que bênção, queridos. Então, eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. No meu, Ele falou, e falou bastante. No meu também. Amém? Já há alguns dias, né, que tá falando no meu. O pastor Roberto está aqui do lado, já levantou a mão, que com ele também o Senhor falou. Então, que o Senhor fale mais e mais ao seu coração, que você possa fazer exatamente como a palavra diz, né? Como a palavra nos ensina, porque a palavra é o próprio Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que esse resto de semana seja uma bênção na sua vida. E domingo nós estaremos aqui de novo. Amém. Certo? Certo. Combinado? Combinado. O Marquinhos e a Michelle estão viajando, mas nós estaremos aqui. Isso aí. Né? Fazendo o culto aqui para o Senhor. E eu creio que domingo vai ser bênção também. Então, esteja presente na live. E daí no outro domingo, dia 30, como nós já falamos
Vamos estar na igreja juntos. Amém. Amém? Com todos os cuidados. Tudo aquilo que o governo tem pedido, né, para fazer, nós estaremos fazendo com álcool, com máscara, com as portas abertas, distanciamento, o ar ligado para que não fique um ar viciado ali no nosso meio. E vai ser bênção. E nós contamos com vocês no dia 30 para estarmos lá. Quem não é da Manancial e quiser conhecer, né, a nossa igreja, amém, vai ser bem recebido. Amém? Não esqueça a máscara. Sem máscara não vai poder entrar, né? Então, tenham a sua máscara na bolsa, a sua máscara no bolso. O melhor, você já tem que sair de casa, né, Dani? Tem que andar na rua de máscara, né? Então não tem como esquecer, né? Sai de casa, já coloca a máscara, mesmo que tire no carro, quando descer já coloca de novo e o nome do Senhor vai ser grandemente louvado. Amém? Tem sido louvado através das lives e não será diferente no culto presencial. Então que Deus te abençoe, queridos. Amém. Nós amamos vocês, estamos com muita saudade. E até domingo, aqui na live, e até dia 30 na igreja, né? Então, domingo agora, dia 23, tem culto pela live. Na quinta-feira, dia 27, tem culto na live, pela live. E dia 30, culto presencial na igreja. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Lembrando do horário, né? Que é diferente da live na igreja. Isso, é verdade. A live de domingo é às 11, né? Na igreja, o culto vai ser às 10, tá bom? Então, não esqueçam, tá bom? A gente vai avisando ainda durante essas 2 lives que nós vamos ter. Que Deus abençoe, uma noite abençoada, uma noite de descanso e que Deus conceda o desejo do seu coração. A palavra diz que Ele concede, porque Ele é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Deus te abençoe. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até domingo. Nós amamos vocês. Amém.